Sabe quando você tá lendo um livro? Sabe quando você tá lendo um livro? Ou fazendo uma prova, que é aqui que pega vocês, e aí você vê assim, ó, aquele, dessa forma, aquela, singular e plural, tá, gente? Aquela, aquilo. Vocês já viram isso? Quem já viu isso daqui? Responde aí pra mim. Já viram dessa forma? Aquele, aquela, aquilo, com crase. Aí você fala, mas que diacho é esse, gente? Por que raios? Por que tá com crase? Pra que precisa? Já viram lá, todo mundo já viu. Aí você sabe por que vai ter? Eu vou ensinar, ai gente, eu vou ensinar uma dica aqui pra vocês, que vocês vão aplicar, vocês vão querer passar no corpo de tão cremosa que é a dica. Olha só. O que é o aquele, aquilo, aquela com acento? É a somatória do a mais o pronome demonstrativo, né? É o a mais o a do aquele, aquela, aquilo. É por isso que tá com acento grave. Mas quando, professora? Quando que eu vou saber que eu coloco acento no aquele, aquela, aquilo? Quando que eu vou saber? Assim, ó. As drogas são nocivas àqueles que a utilizam. As drogas são nocivas àqueles que a utilizam. Professora, por que aquele está com acento? Por que está com acento? Qual que é a bizu que você vai aplicar para saber se tem acento ou não? Você vai fazer o seguinte, isso serve para qualquer situação. Você vai substituir, suponhamos que lá na sua prova caia essa oração aqui. As drogas são nocivas àqueles que a utilizam. Verifique dentre as alternativas abaixo aquela na qual o acento grave foi utilizado de forma indevida, né? Indevida, ou seja, você vai verificar se nessa oração aqui tá errado esse acento grave no aqueles. As drogas são nocivas àqueles que a utilizam. Você vai substituir o aquele, aquela, aquilo por a este, a esta, a isto. Você vai substituir por a este, a esta, a isto. Se encaixar, se fizer sentido, é porque tem acento grave. Se encaixar, se fizer sentido, é porque tem acento grave. Então eu falo assim, ó, as drogas são nocivas a estes que a utilizam, ou seja, para eles que usam. As drogas, agora se eu disser assim, ó, as drogas são nocivas estes que a utilizam, fica sem sentido, certo? Agora se eu disser as drogas são nocivas a estes que as utilizam, aí faz sentido. Darei presentes de Natal àquelas meninas. Liberado hoje, tá? Tá liberado hoje. Darei presente de Natal àquelas meninas. Darei presente de Natal a estas meninas. Porque se eu disser que darei presente de Natal sem o acento grave aqui, darei presente de Natal àquelas meninas, significa que você tá falando que tá dando as meninas de presente de Natal. Você não pode, isso é crime. Não faça isso, tudo bem? Por isso que eu preciso do acento grave, porque você vai dar presente de Natal para elas, e não elas, tudo bem? Assistir aquilo me machucou muito. Assistir a isto me machucou muito. Assistir a isto me machucou muito. Vocês percebem que esse bizuzinho, ele encaixa como uma luva? Agora veja bem, tá? Agora veja bem. Eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Vou apagar aqui rapidão, só para eu colocar um exemplo. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, só sei que aquela menina me faz feliz. Olha só, quero verificar se essa palavra aquela vai ter ou não acento grave. É um exemplo aleatório, tudo bem? Ou é um exemplo aleatório? Ué, tá aqui. As drogas são nocivas àqueles que a utilizam, tá errado? Que as utilizam.
Isso mesmo. Faltou o S aqui. Tá certinho, tá certinho. Agora eu acabei de ver ali que você colocou. Olha só sei que aquela menina me faz feliz. Aí, suponhamos que você esteja numa prova e você precisa analisar e saber se aquilo tem ou não acento grave. O que você vai fazer? Só sei que aquela menina me faz feliz, só sei que a esta menina me faz feliz. Tem sentido, gente? Tem sentido? A esta menina me faz feliz? Não. Significa então que aqui não tem acento grave. As drogas são nocivas a estes que as utilizam. Tem sentido. Darei presentes de Natal a estas meninas. Não, você não dará às meninas, você dará para elas os presentes, certo? Assistir a isto me machucou muito. Vocês pegaram esse bisuzão? Esse macetinho aqui, gente, é pra vida, bisuzão, tá? Nós também, né? Vamos utilizar a crase antes de pronomes demonstrativos. Deixa eu explicar aqui para vocês. Crase. A de preposição mais o pronome demonstrativo, em 2 casos específicos, o a pode ser o próprio pronome demonstrativo, tá? Que é o equivalente a aquela. Em 2 casos específicos, o a vai ser o próprio pronome demonstrativo. Quais são os 2 casos? Antes do pronome relativo que, vai ter acento, tá? Por isso que eu tô falando. Vai ter crase. E antes da preposição de. Então eu falo assim, ó. A que chegou era minha irmã. Como que você sabe que este a aqui está exercendo função de pronome relativo e precisa de acento grave? Ele está antes do que. E eu consigo substituir este a por aquela. Então eu falo assim, ó. Aquela que chegou era minha irmã. Como eu consigo substituir este a por aquela? Eu sei que ele está exercendo o papel de pronome demonstrativo. Por isso que é importante saber as exceções da regra. Gente, a gente está falando aqui, ó, de um a craseado antes da partícula que. Olha o outro. Sua filha é estudiosa, mas a dele é muito mais. A sua filha é estudiosa, mas a dele, olha aqui antes do de. O que é dele, professora? De mais ele. Dele é o de, certo? Então, mas a dele é muito mais. Como que eu sei que este a aqui vai ter acento grave? Sua filha é estudiosa, mas aquela dele é muito mais. Mas aquela é muito mais. Deu para entender, gente? Deu para entender? É disso daqui que eu tô falando. Nesse detalhe da regra que o concurso pega você. E é um negócio que eu ensino uma bizuzinha aqui para você aplicar. Que você fala assim, pô, só aplicar o aquela ali eu já sei se tem acento ou não. Olha, eu vou repetir aqui, ó. O princípio é o mesmo, ó. Nos referimos a que foi convocada. Eu tenho o que aqui? Por que este a tá com acento grave? Porque eu consigo substituir ele por aquela. Então eu falo assim, ó. Agora você imagina. Se você não sabe essa regra, olha o que acontece no seu concurso. Nos referimos a que foi convocada. O cara que não é meu aluno, não prestou, não sabe dessa regra, chega lá na prova e fala assim, óbvio que antes do que não tem acento grave. Aí ele já vai lá e marca essa daqui como errada. Tá errada? Não, não tá errada, tá certa. Porque aqui a gente tá usando o a como um pronome demonstrativo. E o pronome demonstrativo, ele não pode ter o acento? Então, ó, nos referimos àquela que foi convocada. Nos referimos a esta que foi convocada. Olha o a esta, este, a isto se encaixando aqui também. O significado é o mesmo, gente. O significado é o mesmo. Fez alusões às tarefas da professora da escola e às do curso. Aí você fala lá, beleza, fez alusões às tarefas, então quem faz alusão a algo, a alguma coisa, fez alusão ao quê? Às tarefas, beleza? Então isso daqui, show. Eu sei que tem acento grave, certo? Aí você fala assim, como que isso daqui
Por que esse as está com acento de crase antes do do? Porque se eu consigo substituir esse as por aquela, servindo como pronome demonstrativo, ele está antes do de, né? Porque aqui de, o do é o de mais o, tudo bem? Se ele está antes do de e ele está antes do que, só nessas duas situações, tá, gente? Só nessas duas situações. Agora você veja, quem não é aluno meu vacila na hora. Porque ele fala assim, ó. Deixa eu ler aqui para vocês. Fez alusões às tarefas da professora da escola e àquelas tarefas do curso. Tudo bem? E aquelas do curso. A estas do curso. O significado é o mesmo. O significado é o mesmo. Tá dando para entender? Olha lá. Então, quando que eu posso usar essa bizu que eu tô falando aqui para vocês? Quando que eu posso usar? Só quando o a ou as estiver com acento antes de que e de. Tudo bem? Quando eu falo do que, pode ser de, pode ser do, pode ser dele, pode ser dela, né? Sempre tem que ter o de. E aí você consegue substituir este a ou as por aquele, por aquela e mantém o sentido. Se há um aluno que não teve aula comigo, não sabe dessa regra aqui, ele olha aqui o do, que é masculino, e ele já bota essa da questão aqui como errada. Está certa. Está certa. Deu para entender? Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Agora, aqui mais fácil. Aqui mais fácil. Lembra que eu falei que vocês precisavam ficar nessa parte de pronome. Agora eu tenho o a mais a qual, as quais, que são os pronomes relativos, né? Regra geral. Fácil. Regra geral. Se eu tiver um verbo ou um nome que exige a preposição depois deste pronome, este pronome deverá receber acento depois do pronome. Presta atenção aqui. Por quê, professora? Assim, primeiro, para eu ter a crase, eu tenho que ter primeiro um verbo que pede a preposição, certo? Então, neste caso aqui é o seguinte, se eu tiver um verbo ou até mesmo um nome que exige a preposição e ele vier depois desses pronomes relativos, a preposição é obrigatória antes do pronome relativo, ou seja, eu preciso colocar acento grave, a preposição, né? O acento grave no a, ele é uma preposição, né? Então, eu preciso colocar o acento grave antes do qual, das quais. Olha só. Todas as pessoas às quais me dirigi são aptas ao cargo. Presta atenção. Professora, por que que esse as quais... Por que que este a aqui está com acento grave? Porque eu tenho um verbo, que é o dirigir, após ele, e este verbo ele pede preposição, porque quem se dirige a, se dirige a algo, a alguma coisa, ou se dirige a alguém. Se dirige ao quê? As quais. Então, quando eu tenho, presta atenção, quando eu tenho a qual ou as quais, singular e plural, e depois deles eu tenho um verbo ou um nome que pede preposição, este a qual ou as quais é obrigatório que você coloque o acento grave. Deu para entender, pessoal? Quem sabia dessa regra aqui, grita eu. E quem não sabia, fala não. Quem não sabia, digita não. E isso daqui cai bastante em concurso público. Professor, eu tô um pouco confuso ainda, não tem problema. A ideia é que você assista, faça exercícios, pratique bastante para que você fixe isso. Claro, a primeira coisa é só assistir, depois você vai fixar. Mais exemplos. A casa a qual tenho direito é uma herança. Aí chega lá na sua prova e você chega lá, ó, sambando. Você chega lá, ó, todo dançando, você chega lá, gingando, aí você fala assim, o exercício pede que você analise as orações abaixo e indique qual há uma transgressão, né, porque eles só usam palavras assim, né, eles não falam erro, qual que há uma transgressão, onde há um erro de uso da crase. Aí o camarada vai lá, olha a qual com acento grave, não sabe o que ele tem que analisar e ele já marca isso daqui como errado.
Quando, na verdade, o que ele tem que fazer? Ele olha o a qual, passo 1, olha o a qual, tá com acento? Tá com acento. Olha o verbo ou nome que vem depois, né? Direito, nome que veio depois. Quem tem direito a algo, a alguma coisa ou a alguém. Direito à guarda do meu filho, por exemplo. Então, este direito, ele pede preposição, logo a qual terá acento grave. Tá dando para entender, gente? Eu quero saber se vocês estão entendendo por que o a qual ou as quais tem acento. Vocês estão entendendo? Que vocês têm que olhar o que vem depois para saber se ele tem ou não acento? As roupas às quais me refiro estão na varanda. Eu olho as quais aqui, passo 1. Está com acento grave? Está com acento grave, tudo bem? Por que está com acento grave? Está certo com acento grave? Vamos ver. Tem o verbo aqui. Quem se refere a algo, a alguma coisa ou a alguém. Se refere, pede preposição, logo as quais tem que ter acento grave. Esta é a lei a qual todos devem obedecer. Eu olho aqui a qual, tudo bem? E aí eu vou olhar lá, cadê a expressão que pede esse acento? Quem obedece, obedece a algo, a alguma coisa ou a alguém. É sempre depois do a qual e do as quais, nunca antes, tá bom? Então, se eu tenho um verbo ou um nome que pede preposição, aqui vai ter acento grave. Simples assim. A Camila falou assim, confiem na Pamba, foi minha prof do cursinho há 11 anos e eu passei em todos os vestibulares. Hoje tenho outra realidade de vida. Sei nem o que te falar, mulher. Muito obrigada por escrever isso. Nem imaginava. Tô muito feliz. Nossa, fiquei até sem graça. Ao vivo assim eu não esperava. Muito obrigada por isso, de verdade. Muito obrigada mesmo. Vocês viram, né? Eu tô falando de mudança de vida, né? Estudar muda a vida das pessoas. Então, o que eu quero que vocês não se esqueçam? Eu quero que vocês façam a sua inscrição no melhor ano da sua vida. Última vez que eu farei este evento esse ano, eu conto com a sua presença 100% de graça, uma semana que vai explodir, vai abrir a sua cabeça para estudar com método para concursos públicos. Você vai entender a diferença entre quem estuda com método e quem simplesmente procrastina e não consegue chegar no objetivo. Você vai entender por que meus alunos, 8 em cada 10 são aprovados nos concursos públicos. E eu tenho muito orgulho de falar isso para vocês. O link para inscrição tá aí fixado para vocês. Conto com você dia 7, 8, 9 e 10 de abril, ao vivo, aulas exclusivas, com material, com tudo para você mandar muito bem na sua prova de concurso público, independente de qual banca você vai prestar, tudo bem? Toda semana eu sempre trago um conteúdo novo e a gente vai estudando tanto a gramática, quanto a redação, quanto a interpretação e compreensão de texto aos poucos, para você entender que é possível sim fazer este ano o melhor ano da sua vida e o ano em que você vai virar a chave e finalmente passar no seu concurso público, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, um super beijo, um bom descanso para você, até semana que vem, até lá e tchau!